Olá, internacionalistas! 2017 foi um ano movimentado no Brasil e no mundo. Nossos professores prepararam essa retrospectiva para que você fique ligado nos principais acontecimentos que impactaram as relações internacionais em 2017. Com certeza, um dos eventos mais importantes que aconteceram em 2017 no sistema internacional foi o referendo de independência da Catalunha, que teve lugar não só na capital Barcelona, mas em várias cidades daquela região autônoma da Espanha. Esse referendo ele não é apenas importante em razão do seu resultado, tendo em vista que ele não era um referendo oficial, digamos assim, que passou por todas as instâncias judiciárias da Espanha, que vem bloqueando o movimento independentista da Catalunha já faz muito tempo. Porém, a resposta do governo espanhol com relação à proposta do referendo e a sua realização de maneira pacífica dentro de escolas, colégios e outras instituições da Catalunha foi aquilo que deu, digamos assim, mais âmbito, mais força e mais capacidade para os movimentos separatistas daquela região. Logo após esse movimento, começaram uma série de manifestações na Catalunha, tanto pró quanto contra a independência, tendo em vista que esse movimento ele não conseguiu ainda realizar um referendo judicialmente válido e que tenha força legal. Logo depois de toda essa fase conturbada, o governo espanhol mandou prender os principais líderes do parlamento catalão que chegaram a realizar a declaração de independência, mas suspenderam seus efeitos, tentando através disso arranjar um meio do caminho para negociar com o governo espanhol. Porém, a fuga de Carles Puigdemont, o presidente da Generalitat, o governo regional catalão, em direção a Bruxelas, prejudicou ainda mais o movimento. E hoje em dia a Catalunha vive num certo limbo constitucional, político, jurídico e territorial, sem saber direito a quem pertence. E essa situação é uma situação que repete não apenas alguns casos passados, como aqueles do Kosovo de 2008 e também da Abkhazia e da Ossétia do Sul, mas que apresenta uma nova forma de organização territorial e provavelmente novos desafios para as relações internacionais em 2018. No campo da economia política internacional, nós tivemos nesse ano de 2017 dois acontecimentos de especial importância, acontecimentos que tiveram uma repercussão grande no sistema internacional e que muito provavelmente vão levar consequências aí para o ano de 2018. O primeiro desses acontecimentos a que me refiro foi a visita do presidente norte-americano Donald Trump à Ásia. A primeira visita que ele fez no seu mandato a alguns dos mais importantes países da Ásia. Ele esteve visitando 5 países, dentre os quais a China, o Japão e a Coreia do Sul. Essa visita e esse acontecimento, ele não deve ser visto de maneira isolada. É preciso contextualizá-lo dentro de questões maiores e questões sistêmicas do capitalismo internacional. Eu vou fazê-lo já. Mas o segundo acontecimento, e que tem de certa forma ligação com esta visita de Donald Trump à Ásia e que está envolvido também nesse contexto geral do sistema capitalista internacional, foi a deterioração das condições econômicas, políticas e sociais na América Latina. E essa deterioração ela acabou se manifestando de uma maneira muito especial na crise venezuelana. Eu queria então agora brevemente fazer uma reflexão curta a respeito desses dois acontecimentos, porque eles estão relacionados entre si e o marco maior, mais geral, em que se inserem esses acontecimentos é, na verdade, a crise estrutural do capitalismo iniciada na década de 1970, quando houve a ruptura dos acordos de Bretton Woods, quando houve os dois grandes choques do petróleo,
quando houve também a decretação ou a adoção por parte dos Estados Unidos na verdade, a suspensão por parte dos Estados Unidos do padrão monetário do dólar-ouro. Na década de 80, essa crise ganhou contornos mais claros, e principalmente a partir do fenômeno intitulado globalização, que esteve, de certa forma, envolto em medidas de liberalização e desregulamentação econômica. A grande questão em torno dessa crise estrutural do capitalismo mundial é que, no campo da economia política internacional, foi trazido à discussão a questão da hegemonia americana. Se a hegemonia americana estaria sendo ou não também afetada pela crise do capitalismo. Essa discussão parece que agora, em 2017, com a visita de Trump à Ásia, ela chegou ao fim. Não dá mais para se questionar se tem havido ou não uma deterioração da hegemonia econômica e política dos Estados Unidos no mundo. Um dos principais assuntos da pauta da visita de Donald Trump à Ásia, tanto no que diz respeito à Coreia do Sul, como o Japão e a China, foi exatamente a questão comercial. A China, em particular, ela hoje tem um comércio superavitário com os Estados Unidos da ordem de 350 bilhões de dólares. E Trump foi à China e à Ásia, principalmente clamar para que os países daquele continente abram e facilitem a entrada de produtos americanos nos mercados asiáticos. Essa é uma prova inconteste da decadência da hegemonia norte-americana e da incapacidade dos Estados Unidos de continuarem a exercer um papel de liderança absoluta dentro do sistema internacional. O caso da América Latina, em particular da Venezuela, tem uma ligação direta com isso, porque, como resultado da crise, eu mencionei que um dos reflexos foi a globalização da década de 80, e a América Latina foi mais uma das regiões que entraram de cabeça nessas reformas neoliberais da década de 80, e essas reformas elas acabaram tendo resultados extremamente negativos na América Latina, resultados que acabaram tendo como consequência a subida ao poder em vários países latino-americanos de presidentes ou governantes ou partidos políticos de centro-esquerda, em alguns casos até partidos ditos de esquerda. O Brasil, por exemplo, recebeu aí a presidência do presidente Lula desde o ano de 2003, e os outros países latino-americanos, como o Equador, a Argentina e vários outros países aqui na América Latina, Uruguai, também receberam aí, tiveram mudanças importantes políticas, exatamente em resposta, uma forma de reação a essa crise generalizada que se abateu sobre a região. No ano de 2018, este movimento de ascensão de partidos de esquerda, portanto, partidos que procuravam dar uma resposta a esta crise econômica e social advinda com a globalização, esses partidos começaram a ser afastados do governo, né? E isso aconteceu das formas mais variadas. Na Argentina, através de um processo eleitoral; no Brasil, através de um golpe militar; e na Venezuela, através de uma tentativa de um outro golpe militar. Mas lá o governo resistiu. Contudo, o governo venezuelano tem enfrentado muitas dificuldades para conseguir colocar em prática um plano econômico, colocar em prática um projeto de desenvolvimento nacional que retire o país da situação calamitosa em que se encontra. A primeira razão disso é exatamente as perdas importantíssimas que a Venezuela teve com a queda dos preços internacionais do petróleo, quedas que vêm aí desde o início desse século, né? E a Venezuela sempre foi um país muito dependente
da exportação, da produção e exportação desta commodity. Essa dependência é uma dependência estrutural e histórica vivida pela sociedade venezuelana e que se agravou particularmente no início do século XXI pela queda dos preços internacionais do petróleo e também pelas pressões externas que têm sido feitas principalmente pelos Estados Unidos contra o país. Não é? Então nós temos, na verdade, nesses dois eventos aí, nesses dois acontecimentos que eu aqui mencionei, a visita de Trump à Ásia e a crise venezuelana como um símbolo, não é? Uma representação da crise latino-americana, nós temos, na verdade, aí mais dois eventos manifestos dessa crise estrutural do sistema capitalista que deve entrar no ano de 2018 sem solução e, portanto, trazendo para nós aí uma certa preocupação, porque principalmente no Brasil hoje nós temos falado em recuperação da nossa economia, mas essa recuperação, ainda que muito suave, muito pouco sentida ainda pela sociedade brasileira, ela muito provavelmente ela não vai encontrar um terreno muito favorável no que diz respeito ao contexto internacional dentro do qual nós nos desenvolvemos e do qual nós fazemos parte, né? Então eram esses os dois acontecimentos aí que eu gostaria de comentar aqui e deixar como reflexão para que a gente possa pensar sobre eles e também sobre os seus desdobramentos aí no ano de 2018. Uma das outras notícias que marcaram o ano de 2017 foi a verificação do Brasil de fora do Conselho de Segurança até o ano de 2033. O que é o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança é um órgão que faz parte da estrutura jurídica da ONU, sendo que este órgão ele é responsável para zelar a manutenção da paz e da segurança internacional. Ele é constituído por 15 membros, sendo que 5 são permanentes, ou seja, que têm direito a veto, e 10 países temporários, que são escolhidos a cada 2 anos, representando as regiões do continente de cada região. Dentro desse aspecto, nós observamos que o Brasil ele é um dos países que mais foram membros temporários do Conselho de Segurança. E desde a redemocratização, nós podemos observar que o Brasil ele vai identificar como algo extremamente importante, ou seja, estratégico, para a sua política externa, a ideia de participar deste órgão para justamente auxiliar dentro dessas decisões sobre segurança internacional ou até a própria possibilidade de mediar acordos internacionais e principalmente na tentativa de fazer com que este órgão ele fosse mais representativo e mais igualitário. O que isso significa? Que desde a redemocratização, mas principalmente, com o governo Lula, a gente vê uma tentativa do Brasil a ser um membro permanente do Conselho de Segurança. Ele fazia parte, ele faz parte daquele famoso G4, formado não só por Brasil, mas Índia, Japão e Alemanha. E com o intuito justamente de fazer com que houvesse uma reforma do Conselho de Segurança. Então a gente vê uma certa continuidade da política externa brasileira nesse aspecto, tentando participar dessa organização, não só para influenciar, mas também como num discurso para que ela fosse mais democrática e igualitária ou representativa ou até legítima. E recentemente foi anunciado que pelo fato de que o Brasil ele não se candidatou mais como membro temporário, o Brasil vai ficar de fora até o ano de 2033. Isso, na verdade, representa uma grande mudança da política externa brasileira. Talvez a gente destaque até essa mudança, de uma certa forma, principalmente no final do mandato do governo Dilma, mas principalmente no atual governo, que é o governo Temer, onde se verifica que essa tentativa de influenciar ou essa tentativa de participar desse órgão não seja tão relevante. A gente vai verificar que a política externa brasileira está muito mais voltada para um aspecto econômico,
de relações bilaterais. Isso representa também uma grande mudança, em vista de que o Brasil ele vai gradativamente participando desses mecanismos internacionais, participando desses regimes internacionais como ONU, OMC, ou até o próprio Mercosul, ou alianças estratégicas com outros países. E aí a gente verifica a própria redução, né, desses aspectos, desse posicionamento brasileiro no ambiente internacional. Então eu destaco que é importante a gente refletir de que a gente observa que o atual governo, a política externa, na verdade, tem sido caracterizada por uma ausência de estratégia. Não sabemos exatamente que tipo de estratégia a política externa tem sido, né, adotada. O que a gente tem percebido é que o enfoque tem sido muito mais econômico do que propriamente político ou de alianças, e que isso representa um certo retrocesso até no próprio processo de iniciativas a uma recuperação econômica, né, ou até da própria imagem do Brasil no ambiente internacional. Então, infelizmente, eu poderia dizer, né, para vocês que essa ausência do Brasil no Conselho de Segurança passa a ser algo bastante preocupante dentro do ambiente internacional, de a gente pensar no Brasil como um líder regional, ou como um termo que é utilizado pelo Robert Keohane, de um país, de uma potência média, né, de um país que possa influenciar no ambiente internacional.